pessoal, continuando do último vídeo, como eu disse, o capítulo 6 faz parte dessa última matéria que a gente está dando de instrumentação, e ele trata do tema analisadores, porém vai haver também o capítulo 7, que trata do tema transmissores. Então, esses dois temas em conjunto, analisadores e transmissores, farão parte da última matéria que vocês verão para a disciplina de instrumentação antes da nossa avaliação final, ok? No slide anterior eu mostrei para vocês qual é a divisão dos tópicos que a gente vai ver do capítulo 6, e agora eu vou criar slides específicos para cada um desses tópicos. Enquanto eu crio, eu vou explicando, né, os temas, os itens principais referentes a cada sessão, ok? De novo, esses números que eu utilizei, 6.1, 6.2, fazem referência direta ao nosso livro ao livro da nossa disciplina, ok? O nosso livro adotado. Então vamos lá. Introdução. Então, primeira coisa que a gente precisa de fazer, que eu vou chamar de notas, tá? A primeira coisa que a gente precisa de fazer é de designar, né, de conceituar o que vem a ser o analisador, tá? Então eu vou anotar aqui e depois a gente lê em conjunto. Vou alterar aqui a fonte para poder caber. Acho que está muito pequena. Agora está melhor. Muito bem. Então, analisador designa praticamente todos os instrumentos destinados à medição de variáveis de um processo, excluídas as fundamentais: temperatura, pressão, vazão e nível. Então, o que isso significa, pessoal? Até o momento a gente viu essas quatro, né, variáveis principais, as variáveis controladas de um processo, as quais nós objetivamos identificar os principais sensores e os princípios de medição das mesmas. São temperatura, pressão, vazão e nível. Elas são chamadas de variáveis fundamentais. Porém, é meio que óbvio, né, a gente levantar o fato de que outras variáveis também são medidas em ambiente industrial. Por exemplo, condutividade, corrosividade, potencial hidrogeniônico, dentre outras, né? Então, eles decidiram, pelo fato, né, por uma questão de separação das variáveis fundamentais, onde a gente chama os instrumentos de medição de sensores, as outras variáveis que não são fundamentais, os mesmos instrumentos de medição, ou seja, que também são sensores, nós simplesmente damos o nome de analisadores. Ok? Então, analisador nada mais é do que um sensor de uma variável não fundamental. Quais são essas variáveis não fundamentais?
Pessoal, obviamente, como eu estou escrevendo aqui no PowerPoint e pretendo mandar esse arquivo para vocês, vocês não precisam de copiar, conforme aconteceria em sala de aula. Esse é mais um dos motivos que faz com que a aula online seja mais rápida do que a aula presencial. Ok? Dentre as variáveis não fundamentais, algumas que a gente pode citar é o pH, que é o potencial hidrogeniônico, que das nossas aulas de química lá do ensino médio, vocês devem lembrar que descreve o grau de acidez ou basicidade de uma determinada substância. É um número que está em escala logarítmica, ok? E que varia de 0 a 14, sendo que números abaixo de 7 indicam materiais com característica ácida e acima de 7 com característica básica. Por exemplo, o ácido sulfúrico é um material, obviamente, que possui um pH inferior a 7, certo? E a soda cáustica é um material que, obviamente, possui um pH superior a 7, pelo fato de ser uma base, ok? Muito bem. O que é a condutividade? A condutividade é a capacidade que o material tem de conduzir energia elétrica. Okay? Então, por exemplo, os metais, que possuem elétrons livres, certo? Têm alta condutividade, ou seja, grande capacidade de condução de energia elétrica, de corrente elétrica. Por outro lado, existem materiais, que são os chamados isolantes, como por exemplo borracha, que possuem baixa condutividade. Não condutividade zero, mas baixa condutividade. Densidade. Densidade é uma característica química que, conforme vocês devem lembrar também das nossas aulas de química, a fórmula é a massa dividido pelo volume da substância. Ok? Então, ela que é a análise da densidade que faz, por exemplo, com que a gente conclua se um determinado objeto vai ou não flutuar em um líquido. Se a densidade desse objeto for menor que a desse líquido, ele flutua. Se não, afunda. E se for igual, ele fica exatamente onde está. E a viscosidade é a resistência que um determinado líquido possui de se deslocar, de escorrer. Ok? Por exemplo, é muito intuitivo a gente lembrar que a água, por exemplo, possui menos viscosidade que o mel, por exemplo. Ok? Então, essas são algumas variáveis, que são variáveis não fundamentais e que possuem analisadores em ambiente industrial cujo objetivo nada mais é do que medir o valor das mesmas naquele processo industrial onde elas estão inseridas, ok? Analisadores requerem calibração. É uma nota que eu gosto de colocar simplesmente para poder enfatizar o seguinte ponto. Os analisadores, assim como qualquer outro tipo de sensor, precisam de ser comparados com um determinado padrão para que a gente possa ter algum tipo de confiabilidade sobre os mesmos. Okay? Lembrando que o processo de calibração nada mais é do que a comparação de um determinado sensor com um padrão ou com outro sensor que você já considera como estando bem aferido, correto, funcionando corretamente. Tudo bem? Ok. Analisadores podem possuir função meramente supervisória ou fechar a malha de controle. O que significa eu falar que um analisador possui uma função meramente supervisória? Que ele funciona apenas como um instrumento de medição, ok? E ele não envia esse valor medido para nenhum lugar. Ele simplesmente indica esse valor, seja de forma local ou de forma remota, para o usuário. Então, por exemplo, eu tenho um analisador de pH no ambiente industrial, onde ele mostra qual que é o valor do pH da substância naquele momento. Vocês podem perguntar, mas para que isso serve? Tem algumas reações químicas que só acontecem em determinado pH. Então a gente tem que garantir que aquela mistura esteja a um pH específico.
né? Se tiver um pH mais baixo ou mais alto, você tem que aumentar a quantidade de ácido ou base de maneira a poder equilibrar e chegar no nível de pH que você necessita. Ok? Muito bem. Então, eles podem apenas medir, que é o que eu quero dizer quando eu escrevo meramente supervisória, ou fechar a malha de controle. O que significa fechar a malha de controle? Para aqueles, eu sei que existem alunos que estão assistindo essa aula que fazem parte tanto do curso de Engenharia de Controle e Automação, quanto do curso de Engenharia Elétrica. O curso de Engenharia de Controle e Automação, em uma fase bastante... em uma etapa bastante... muito mais cedo no curso, ok? Ele já tem contato com o que vem a ser uma malha de controle. O curso de Engenharia Elétrica também vê, ok? Eu sei porque eu já lecionei disciplinas sobre sistemas de controle, eu sei que também é uma matéria obrigatória do curso de elétrica, porém não necessariamente na mesma época que eles vêm. Então, mas vocês, como eu sei o perfil da turma, eu tenho certeza que vocês já sabem o que vem a ser uma malha de controle. Então eu não vou aqui gastar tempo explicando novamente o que vem a ser uma malha. Vocês sabem que uma malha ela é composta de um sistema, um controlador e um sensor. E como é que a malha fecha? A malha fecha a partir do momento que você tem um set point, que é o valor que você deseja para uma determinada variável controlada, por exemplo, pH, e o valor da variável medido, ok? O valor da variável controlada. Qual que é o valor real naquele momento, medido pelo sensor. Quando o sensor capta esse valor, né, medido e envia para um somador ou até mesmo para o próprio controlador, há uma soma, ok? Uma comparação entre o set point, que é o valor que você deseja, e a variável controlada, que é o valor que você possui. O set point menos o valor da variável atual gera um erro. Esse erro é inserido no controlador, que por sua vez vai atuar no sistema de forma a minimizar o erro. Quando que o erro é zero? Quando o valor do set point, que é o que você deseja, é igual ao valor da variável, que é o que você tem. Se o que você deseja é igual ao que você tem, você não precisa de fazer nada. Ok? Então, com essa nota aqui que eu estou querendo dizer, que os analisadores eles podem ser tanto apenas medidores, sim, únicos e exclusivamente estarem informando um valor medido, quanto podem fechar a malha de controle. Não só medir, como também pegar esse valor medido e enviar, ok, para um sistema à frente, para poder haver a comparação do set point com esse valor medido. Então, ou só mede, ou envia para poder haver essa comparação. É isso que diferencia. Ok? Muito bem. Então vamos para o próximo slide. Pessoal, vou pedir desculpa para vocês, tá? Mas é que eu estou um pouco gripado, por isso que de vez em quando eu faço alguns ruídos meio estranhos, ok? Vamos lá então. Então tá, seção 6.2, condicionamento de amostras. O que vem a ser o condicionamento de amostras, né? O que é a importância do condicionamento de amostras?
Bom, o que vai vir a ser o condicionamento de amostras, tá? Bom, ele é fundamental para o correto funcionamento dos analisadores. Condicionar uma amostra é colocar ela, né, em condições adequadas para que o instrumento possa ler o valor daquela variável que está sendo medida. Se a amostra não estiver atendendo as especificações do instrumento, no mínimo a gente vai ter um resultado incorreto. Mas além disso, a gente pode não só comprometer a vida útil do analisador, ou seja, ele vai ter uma vida menor do que normalmente teria, como também a gente pode causar danos de montagem. Ou seja, a gente pode danificar o analisador mesmo antes do tempo que ele poderia, né, o tempo esperado de funcionamento dele. Existem casos onde o sistema de condicionamento apresenta um custo considerável, que pode até ultrapassar o do analisador. Ou seja, muitas vezes a gente não pode simplesmente se preocupar em ter o sensor para poder fazer a medição. Okay? Muitas vezes o custo de colocar as amostras nas condições necessárias para que o instrumento possa lê-la é mais caro do que o analisador em si. Por esse motivo a gente precisa de ter uma atenção especial para isso. O condicionamento efetua o acerto das características da amostra. Então ele vamos dizer assim, ele garante que características como pressão, temperatura, umidade, né, algumas sujeiras, né, e outros componentes que a gente não deseja que estejam na amostra, sejam removidos. Então, em outras palavras, ele abrange, tá? A captação da amostra, a forma como a amostra é transportada, o condicionamento propriamente dito, a injeção de padrões para calibração, pontos de coleta para o laboratório e o descarte seguro da análise. Então, gente, por que é importante vocês entenderem daqui? Que nós temos um processo industrial onde a gente deseja medir um pH. Eu vou sempre referir ao pH, que é uma das variáveis que a gente está considerando aqui, tá? A gente está querendo medir o pH. Eu não posso simplesmente colocar, às vezes, o sensor direto lá dentro do tanque. Porque aquela amostra pode estar em agitação, ela pode estar numa temperatura não adequada para medição. Então, a gente precisa de tirar uma determinada amostra para poder mandar para o analisador. Então, é quase como se a gente tivesse que ter um processo paralelo para poder adequar aquela amostra antes de enviar ao analisador para poder fazer a medição. Ok? Então, é esse o ponto que eu quero deixar claro para vocês. Então aqui, o livro ele aborda uma série de pontos onde ele fala como que deve ser feito a implantação do sistema de condicionamento de amostra, né? Então, por exemplo, você tem que garantir um envolvimento próximo com o fornecedor, você tem que prever o custo e o tempo para eventuais ajustes após o início da partida do processo. Aí fala também sobre a forma de captação da amostra, certo? Então tem uma série de detalhes que eu não vou entrar muito no mérito aqui, porque não vai ser cobrado na avaliação final, ok? Porque o meu objetivo é o quê? Garantir que vocês saibam conceitualmente o que vem a ser o condicionamento de amostras. Então, por exemplo, todos esses itens que eu falei, transporte, captação de amostra, componentes necessários para poder garantir que a amostra vai estar sendo coletada de forma correta e transmitida, você tem que saber que isso precisa de existir para que o condicionamento de amostras seja adequado. Ok? Muito bem. Então vamos para o terceiro tópico, que é o tópico referente a analisadores de gases. Muito bem. De novo, analisadores. Analisadores são medidores de variáveis não fundamentais, certo? Então, eu vou falar um pouquinho aqui, detalhar um pouquinho sobre analisadores de gases e analisadores de líquidos, ok?
A maior aplicação de um analisador de oxigênio, por exemplo, é no controle da combustão. Pessoal, como vocês sabem, a combustão ela necessita de oxigênio para poder acontecer, certo? Então, por exemplo, uma caldeira operando com excesso de combustível resulta em uma combustão incompleta, com consequente desperdício do combustível e geração de alto teor de poluentes, monóxido de carbono e resíduos que não são queimados. Então, o que a gente precisa de garantir? A gente precisa de garantir que a quantidade de oxigênio esteja adequada, ok? Os analisadores de oxigênio eles constituem também uma categoria à parte, pois existem sensores específicos e exclusivos para sua medição. Os principais analisadores de oxigênio que a gente pode citar são as células de óxido de zircônio, okay? E os sensores baseados no efeito paramagnético. Existem ainda métodos não específicos, como a condutividade térmica, por exemplo, ou a cromatografia, que a gente vai falar mais para frente, e também a espectrometria de massa, que pode se prestar análise de oxigênio e também de outros gases, não apenas do oxigênio, ok? Aí a seção 6.3, ela fala um pouco sobre como funciona o analisador com célula de óxido de zircônio, ok? Tem uma parte de tratamento de sinal após a medição, o controlador de temperatura. Então, de novo, gente, o que eu estou falando agora? Eu não estou falando do processo, eu estou falando do analisador em si, ok? O próprio analisador, ele é um processo. Eu não estou falando do processo industrial no qual está havendo a combustão. Eu estou falando do analisador. O próprio analisador ele já é um processo e o oxigênio que está sendo medido ele tem que ser tratado, ok? De forma que o analisador possa medir a quantidade dele. Tá legal? A gente tem os analisadores paramagnéticos, ok? Não sei se vocês lembram da física, mas os materiais, dependendo da forma, vamos dizer assim, do quão propensos eles são mais ou menos magneticamente, ou seja, qual a afinidade deles com o magnetismo, ok? Considerando, por exemplo, que um ímã tem altíssima afinidade. Então, e dependendo dessa afinidade, vamos dizer assim, os materiais são classificados em diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos. Okay? O paramagnetismo é um fenômeno similar ao ferromagnetismo, que se manifesta de forma menos intensa. Tá bom? A gente tem algumas figuras na página 264 do nosso livro, okay? Que exemplificam o comportamento magnético dos materiais. Okay? Então, nós temos... Eu vou colocar uma anotação aqui apenas para poder deixar analisadores com célula de óxido de zircônio, analisadores paramagnéticos, analisadores ultravioletas, analisadores por condutividade térmica, dentre outros. Bom, o que eu espero que vocês absorvam dessa parte específica de analisadores? Okay? Analisadores precisam de um processo à parte que inclua o tratamento da amostra antes dos mesmos analisarem aquela amostra. Isso está claro, tem a ver com o condicionamento de amostras. Os analisadores de gases especificamente, eles, principalmente, um exemplo bom é o oxigênio, ele trabalha no controle da combustão. Como vocês sabem, para haver uma combustão perfeita, a quantidade de oxigênio tem que ser uma quantidade específica, ok? E o analisador, ele garante que a medição, okay, daquele oxigênio está acontecendo de forma assertiva
para que o operador tenha certeza de que no processo industrial, ok, a quantidade de oxigênio está sendo adequada. Ok? Então essa que é a ideia. Vamos para o nosso próximo slide. A gente falou de analisadores de gases, agora a gente vai falar de analisadores de líquidos. Bom, primeiro analisador de líquido que a gente pode falar é o analisador de pH, ok? O pH, ele mede, como eu disse, né, a força, né, do ácido ou de uma base. Então, o que também a gente pode chamar de grau de dissociação iônica, ok? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas não sei se vocês lembram, mas quando a gente dissolve um ácido numa água, a gente gera os íons H+, certo? E quando a gente faz isso com uma base, a gente gera os íons OH-, ok? Por isso que quando a gente mistura uma base com um ácido, gera água. O H+ da base, do ácido, com o OH- da base, gera o nosso H2O, que é a fórmula química da água, ok? Então, a gente vai falar primeiro de analisadores de pH. O que eu quero que vocês absorvam referente a analisadores de pH? Primeiro, vamos lembrar, o pH é uma escala de 0 a 14. Pessoal, disciplina de instrumentação, inevitavelmente a gente acaba tendo que lembrar da descrição da característica que está sendo medida antes de falar apenas do instrumento de medição, ok? Escala de 0 a 14. pH 7 é o pH neutro. Então, uma substância que tem pH 7 não tem, que é, por exemplo, a água pura 25 graus, ela não é nem básica nem ácida, ok? O pH é uma escala logarítmica, ele está diretamente relacionado à concentração de íons H+, ok? Na substância. Tá legal? Então, a escala logarítmica, ok? E aí a gente tem alguns analisadores específicos que valem a pena a gente mencionar. O primeiro deles, analisador analisadores de íons seletivos. O que vem a ser, né, esses analisadores? Os eletrodos íons seletivos ou íons sensíveis, eles são sensores similares ao eletrodo de medição de pH, porém eles têm uma sensibilidade a cátion e ânion diferente do H+. Assim, o eletrodo íon seletivo Cl-, por exemplo, gera um potencial proporcional à concentração de íons cloreto em uma solução aquosa. Ok? Então, são analisadores que conseguem, com uma maior facilidade, identificar um íon ou um cátion específico, e não o H+ ou o OH-, ok? As aplicações mais comuns são medição, por exemplo, de teor de flúor, em instalações de fluoretação, e de sódio em água. Essa última é importante em usinas nucleares, né, no caso do sódio em água, e na proteção de palhetas das turbinas a vapor. Então, analisadores de íons seletivos são analisadores que selecionam o íon que vai ser medido. Ok? Tem analisadores de potencial redox. De onde vem esse redox, né? A gente chama de reações de oxirredução ou reações redox, daí que vem o nome redox, aquelas onde existe uma troca de elétrons entre os átomos envolvidos. Como, por exemplo, na formação do cloreto de magnésio, que é um MgCl2. A reação, quando você adiciona magnésio com 2 cloros,
você junta né, esses dois reagentes, o resultado é o cloreto de magnésio, que é o MgCl2. Tá bom? Nesse processo, houve uma transferência de elétrons entre os átomos. E por esse motivo, essa reação é chamada de reação de oxidação. Tá? Então tem um elemento que perde elétrons, que é o chamado elemento que foi oxidado, e tem um outro elemento que é o que ganhou elétrons, ou seja, o que foi reduzido. Okay? Então o elemento oxidado perde elétron e o elemento reduzido ganha elétron. Okay? Não existe transferência de prótons, certo? Até em física nuclear a gente tem alguns estudos, mas para química e para o que a gente está discutindo aqui, esquece, pensa só na transferência de elétrons, ok? Então, essa é a definição de uma reação de oxidação. Como é que funciona os analisadores que trabalham com a reação de oxidação? Você tem que pensar o seguinte, quando uma reação desse tipo está acontecendo em meio aquoso, uma reação de oxidação, um eletrodo metálico, por exemplo de platina, vai captar um potencial proporcional à relação entre as concentrações das espécies oxidada e reduzida. Então você tem um material, no caso um eletrodo, okay, que faz parte do nosso analisador, e ele capta a diferença, né, de potencial que é proporcional à concentração do que foi reduzido e do que foi oxidado. Então, se essa concentração altera, se você tem uma quantidade maior reduzida ou uma quantidade maior oxidada, o potencial também altera. Então, vamos lembrar, similar ao que a gente viu lá nas outras aulas, nós estamos utilizando uma característica, certo, que é o potencial, para poder descobrir a concentração dessas substâncias que foram oxidadas ou reduzidas. Ok? Como? Através de medição indireta, porque a gente sabe, sabe-se através de experimentos em laboratório, que esse potencial varia proporcionalmente a essa concentração de substâncias. Ok? Então, por exemplo, a gente tem isso, gente, isso daí é milivolts, tá? Uma coisa muito pequena. Ok? Mas, como existe essa variação e como existe e a gente sabe que essa variação ela é proporcional ao potencial, basta a gente conseguir medir o potencial com, por exemplo, um voltímetro, que capta milivolts, que com isso a gente consegue identificar a concentração. Tem os analisadores por condutividade elétrica. O que são analisadores por condutividade elétrica? Sem gastar muito tempo nessa parte, porque com isso já deve ser um pouco mais óbvio para vocês. Mas a condutividade elétrica ou condutância específica é definida como a condutância medida entre as faces de um cubo de 1 centímetro de lado. Vamos dizer assim. Então, eu estou definindo formalmente o que é condutividade. Mas, informalmente, vocês sabem que a condutividade é a facilidade que um determinado material possui ou não de conduzir corrente elétrica. Tudo bem? Como que funcionam os analisadores por condutividade elétrica? A concentração de determinadas substâncias é proporcional à condutividade do meio onde aquela substância está inserida. Ok? Então, se você tiver algum equipamento para poder medir a corrente passando num determinado meio aquoso, essa corrente vai ser proporcional à condutividade da substância, daquele meio aquoso. E se essa condutividade variar em função das concentrações das substâncias naquele meio, a partir do valor que você lê na corrente, você vai conseguir dizer se a concentração de determinada substância é maior ou menor. Se eu tenho mais substância, eu tenho mais corrente. Se eu tenho menos substância, eu tenho menos corrente. Basta que você trace um gráfico, né, uma espécie de reta de calibração, de aferição, que você consegue saber, para cada valor específico de corrente, qual a concentração daquela substância. Tudo bem? Então a gente tem outros analisadores em tratamento de água. O livro aborda isso, não vou entrar muito nesse mérito. E aí a gente fala de cromatógrafos. Cromatógrafos, que é a seção 6.5.
Ok. O que são cromatógrafos? Eles permitem a determinação qualitativa, tanto qualitativa quanto quantitativa, de muitos componentes de uma amostra. E o que é necessário para isso? Basta que o instrumento, né, esteja configurado para os componentes, né, que fazem parte daquela amostra e as taxas de concentração a serem analisadas. A separação dos componentes se processa no que a gente chama de coluna cromatográfica, que basicamente é um tubo, né, um tubo mesmo, que contém no interior o material, que a gente chama de fase estacionária, e ele é percorrido continuamente por um fluido, que a gente chama de fase móvel. Okay? Então a gente tem vários componentes de uma amostra. Então a gente pode medir vários componentes de uma amostra. Possui a separação dos componentes, se processa no que a gente chama de coluna cromatográfica. Cromatográfica. Tem um outro termo que chama tempo. Então a coluna cromatográfica é onde acontece a separação dos componentes. Cada componente vai, vamos dizer assim, passar pela coluna e ficar lá. Tempo de eluição é o tempo que cada componente leva para poder atravessar essa coluna. Então, como é que a gente faz a identificação dos componentes? Através do tempo de eluição. Pois, para um determinado tipo de coluna, mantidos, né, condições específicas, temperatura, vazão, etc. E dependendo do volume injetado da amostra, um determinado componente eluirá sempre no mesmo tempo. Ou seja, pessoal, se você injeta uma determinada amostra, passando por essa coluna cromatográfica, o tempo que aquele componente vai atravessar, que leva para poder atravessar a coluna inteira, indica exatamente qual componente é aquele. Então, cada componente é caracterizado pelo seu tempo específico de eluição. Então, vamos pensar que eu tenho uma coluna, tenho 3 componentes A, B e C. O componente A, por exemplo, leva 2 minutos para poder atravessar a coluna, o componente B leva 1 minuto, o componente C leva 30 segundos. Então, se você vê uma determinada parte lá que demorou 2 minutos, você já consegue identificar pelo tempo de eluição que ele, por exemplo, seria, acho que eu falei componente A, né? Por exemplo. Ok? Então, esse que é o princípio de funcionamento de um cromatógrafo. Então, o livro aborda como é que funcionam as colunas, qual que é a configuração das colunas, como funciona a programação de temperatura, certo? Ou seja, como você deve condicionar o cromatógrafo para que ele possa fazer a medição correta e para a identificação adequada dos componentes que atravessam a coluna cromatográfica. Ok? Muito bem. O próximo slide vai falar sobre seção 6.6, que fala sobre espectrômetros de massa. O que é o espectrômetro de massa? O espectrômetro de massa também é analisador e ele permite a determinação tanto qualitativa, ou seja, se tem ou se não tem, se tem muito ou se tem pouco, quanto quantitativa, ou seja, quanto dessa substância tem, de vários componentes de uma amostra, como ocorre nos cromatógrafos, ou seja, ele é similar aos cromatógrafos. Porém, a diferença é que o ciclo de análise é de ordem de segundos, no máximo, e não de minutos. Então, o espectrômetro de massa, ele consegue em poucos segundos identificar qual foi o componente que
passou naquela amostra e, obviamente, através dessa identificação e de uma análise proporcional, saber quanto daquele componente existe naquela amostra. Então, uma primeira nota: vários componentes podem ser identificados. Similar aos cromatógrafos. Muito bem. O ciclo de análise é da ordem de segundos. Da onde que vem o nome espectrômetro? O que acontece é que existe uma distribuição de relações entre massas e cargas que pode se apresentar de forma gráfica e que pode ser considerado um espectro. Pelo fato dessa distribuição poder ser considerado um espectro, a gente chama de espectrômetro de massa. Porém, o que ele mede é massa, ok? E não energia eletromagnética ou distância percorrida por onda, como a gente viu em alguns outros sensores, tá? Então não apresenta semelhança com espectrômetros eletromagnéticos. Então o livro aborda qual que é o princípio de operação desses espectrômetros, ok? E fala de algumas aplicações. São apenas 2 páginas, tá? Por exemplo, algumas aplicações que a gente pode citar aqui é a análise de hidrocarboneto em plantas petroquímicas, análise da composição e pureza de gases em misturas gasosas, controle de processos de fermentação através da análise de gases que são gerados por esse processo, e na segurança do trabalho monitorando o ar em alguns pontos da planta, tá bom? E aí a gente tem o nosso último slide do capítulo 6, que fala sobre validação e divergências com o laboratório. Tá. Bom, nos últimos anos, pessoal, é importante a gente falar que teve uma crescente importância das medições analíticas e uma necessidade de atendimento a algumas normas, como o ISO 9000 e o ISO 14000. E por esse motivo, essas medições que são feitas, a gente precisa de validá-las para poder garantir que elas estejam de acordo com o ISO 9000 e o ISO 14000. Como exemplos, tá? Não apenas essas 2 ISOs. Por maior que seja a confiabilidade, suposta confiabilidade do analisador, o resultado tem que ser validado pelo laboratório da planta. Então a gente tem um analisador que vai medir o pH, mas a planta tem que ter um laboratório específico, certo? Para poder ter certeza que o valor que aquele analisador está apresentando está correto, ok? Em alguns casos surgem algumas divergências. Então, essas divergências precisam ser tratadas. Planta deve possuir um laboratório para comparar resultado
informados pelos analisadores. Ok? Muito bem. Se a gente excluir aqueles casos, né, onde o analisador está com funcionamento incorreto, ok? Que pode ser facilmente resolvido com manutenção preventiva e corretiva, a gente tem as causas mais comuns de diferenças entre os valores de laboratório e os valores do analisador. Dentre elas, diferenças de metodologia de medição, entre os sensores empregados no campo e no laboratório. Obviamente, se você está querendo, né, comparar dois resultados, eles têm que estar sendo feitos pelos mesmos sensores, certo? Porque dois sensores de princípios diferentes podem gerar resultados aproximadamente diferentes. Ok? Efeitos de vazão, erros na interpretação, ou seja, a própria interpretação humana sobre os valores apresentados pelo analisador no campo e pelo sensor que está dentro do laboratório da planta influencia na comparação entre esses dois resultados. E a variação, por exemplo, da pressão de saída no material onde o analisador está inserido, ok? Dentre outras. Essas divergências, a solução para elas pode ser trabalhosa. Tá? Solução pode ser trabalhosa. Solução para corrigir divergências. Pode ser trabalhosa. Mas, se você possui um conhecimento dos aspectos instrumentais e químicos envolvidos e uma boa dose de paciência, né, você vai conseguir um resultado satisfatório, que no pior caso de todos, vai haver uma correlação ou um fator de correção entre os resultados. Então, na pior das hipóteses, você vai descobrir pelo menos um fator, um número pelo qual, se você multiplicar um resultado, você vai chegar no outro. Os valores podem não ser idênticos, mas eles vão possuir uma proporção direta, o que resolve o nosso problema. Ok? Bom, gente, então, qual foi a ideia desse capítulo, tá? A gente falar que além dos equipamentos abordados, existem outros instrumentos, né, que medem outras variáveis, como pH, corrosividade, condutividade e densidade, certo? Existem também alguns analisadores que chamam analisadores virtuais, onde a gente tem um programa de computador baseado em uma lógica de rede neural. Ele é treinado para fornecer o valor das variáveis analíticas a partir de outras variáveis de mais fácil medição. Então, se você sabe a equação que relaciona, por exemplo, condutividade com potencial, você mede só o potencial e esse programa te apresenta a condutividade, por exemplo. Ok? Com isso, eu finalizo o capítulo 6. Ok? Muito obrigado pela atenção. No próximo vídeo, a gente vai apresentar o capítulo 7, tudo bem? Que será o último capítulo para essa disciplina. Grande abraço.